Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. E no vídeo de hoje nós falaremos acerca das vagas especiais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Você sabe o que mudou recentemente na nossa legislação? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Vem comigo! Pessoal, estudaremos aqui neste vídeo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 965 de 2022. Essa resolução está em vigência desde o dia 1º de junho deste ano e ela revogou 3 importantes resoluções do CONTRAN, sendo a 302, a 303 e 304, que tratavam a respeito das vagas especiais de estacionamento, bem como as credenciais para idosos e pessoas com deficiência. E além de ter revogado essas 3 outras resoluções, ela trouxe algumas inovações, algumas alterações importantes e que merecem destaque aqui neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos partir aí para o artigo 7º e também o 9º desta resolução, que na verdade elas trazem a mesma previsão, porém uma delas destinada para idosos e outra a pessoas com deficiências. O artigo 7º diz o seguinte, pessoal: que as vagas reservadas ao estacionamento de veículos conduzidos por ou que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade são caracterizadas e regulamentadas pela sinalização horizontal e marca delimitadora de estacionamento regulamentada, acompanhada do símbolo internacional de acesso SA nos termos do anexo 1. Este símbolo, pessoal, é este que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Na verdade, ele já era utilizado anteriormente e ele permanecerá sendo utilizado mesmo com a vigência desta resolução. Parágrafo 1º. A critério do órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via, pode ser utilizado o sinal vertical de regulamentação, estacionamento regulamentado, placa R6B, com o SA e a mensagem com credencial, além de outras informações que o órgão entender necessárias. Esta previsão do artigo 7º trata da pessoa com deficiência e, conforme eu disse para vocês, o artigo 9º ele traz a mesma previsão, porém destinada aí à pessoa idosa. Então vamos aos destaques acerca desses artigos, pessoal. Primeira coisa, a sinalização horizontal ela passa a ter poder de regulamentação. O que é a sinalização horizontal? É a pintura asfáltica, conforme essa imagem que vocês estão vendo. Isso significa que as vagas reservadas a pessoas com deficiência e também aos idosos não necessita mais ter a sinalização vertical, ou seja, não precisa que se tenha a placa de estacionamento regulamentado mais naquele local. Portanto, se você se deparar com uma vaga desta, pessoal, destinada a idosos ou pessoas com deficiência, mesmo sem placa, ela já tem poder de regulamentação. E você estará sujeito a ser autuado se você não portar a credencial para esta finalidade. Uma outra inovação, pessoal, trazida por esta resolução é que até então não havia um pictograma para a pessoa idosa. Então muitos órgãos de trânsito utilizavam de algumas simbologias que eles entendiam como a mais semelhante, a mais conveniente. Inclusive, diga-se de passagem, algumas simbologias teve um sentido pejorativo para o idoso, dizendo que aquele que tem mais de 60 anos, obrigatoriamente ele tem que utilizar ali de uma bengala, ele já não tem condições ali físicas de fazer nada, depende de outras pessoas, e não é essa a realidade, pessoal. Então foi criada essa simbologia em que é uma pessoa normal, apenas foi acrescido o número 60 e o símbolo ali de mais, dizendo que, embora idoso, a pessoa não necessita utilizar de bengala ou de nenhum outro acessório para a sua locomoção. Então as vagas em sua sinalização horizontal, ela precisa estar pintada com esta simbologia quando se tratar de idoso e com aquela outra simbologia que nós vimos agora há pouco, a SA, quando se tratar de vaga para pessoa com deficiência. Uma outra importante inovação, pessoal, é que quando se tratar de vagas reservadas em áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, estas vagas devem ser numeradas sequencialmente, sem repetição de números, e deve seguir esses critérios que está aí na tela de vocês. Então, quando você for a um estabelecimento comercial, digamos um shopping center, um supermercado, então se faz necessário esta numeração. A respeito da sinalização, pessoal,
Conforme eu disse no início para vocês, esta resolução entrou em vigência no dia 1º de junho de 2022, mas ela estabeleceu um prazo para a adequação da sinalização pelos órgãos de trânsito. Este prazo está previsto no artigo 20, inciso 1, que diz que os órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via e os proprietários dos estabelecimentos privados de uso coletivo terão até 5 anos para realizar as adequações necessárias na sinalização das suas respectivas áreas de estacionamento. Importante frisar aqui, pessoal, que essa questão da faculdade em sinalizar o local com a sinalização vertical, com a placa de regulamentação, ela já passou a valer. Então o órgão de trânsito ele já pode criar vagas especiais de estacionamento apenas utilizando a sinalização horizontal. Já está valendo. Esta adequação a que se refere o artigo 20 é em relação ao pictograma, que eu comentei com vocês que até então não havia este pictograma para idoso, passou a ter com esta resolução, então o órgão precisa fazer essa adequação. Pessoal, não tem como falar de vagas especiais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência sem falar a respeito da credencial, que é um documento de porte obrigatório a quem pretende utilizar aí destas vagas. E a resolução trouxe algumas mudanças também, e elas estão previstas no artigo 12, 13 e 14, e nós faremos rapidamente aqui neste vídeo. O artigo 12, pessoal, diz que a credencial ela deve ser emitida pelo órgão de trânsito do município de domicílio aí da pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, e ela tem validade em todo o território nacional. Se aquele município ele ainda não for integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, o DETRAN ele tem competência para realizar a expedição deste documento. O artigo 13, pessoal, trata a respeito da validade desta credencial. E o modelo que deve ser seguido aí para esta expedição consta do anexo 4 desta resolução, que é esta imagem que vocês estão vendo. Houve também algumas inovações nesta credencial, a exemplo de constar um QR Code para facilitar aí a fiscalização. E o inciso 1 diz que esta credencial terá validade de 5 anos no caso de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade permanente. Aquela pessoa que, por exemplo, teve que amputar um membro, seja um braço, uma perna, que é um quadro irreversível, então neste caso esta credencial vai ter a validade de 5 anos. O inciso 2 fala que quando for indicada pelo médico, no caso de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade temporária, não excedendo um ano. Aquela pessoa, por exemplo, que se envolveu em sinistro de trânsito, que é hoje o nome técnico de acidente, e ela por ocasião disso teve ali a fratura de algum membro e por isso ela vai ter ali a sua mobilização reduzida por certo período. Então essa credencial não terá validade acima de um ano. O artigo 14 traz algumas informações também muito importantes, porque a credencial ela só pode ser utilizada no original, dentro do período de validade, para transporte do beneficiário e, muito importante isso, que é o que mais gera infrações de trânsito relacionadas a este tema, ela tem que ser colocada no painel do veículo com a frente voltada para cima, de forma que possibilite ao agente de trânsito visualizá-la e constatar que está regular. Pessoal, e em relação à credencial, hoje já é possível também a sua expedição pela via digital. Mas para saber maiores detalhes, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado, um vídeo feito pelo meu amigo Professor Carlão, lá do canal Manual do Trânsito, em que ele dá algumas orientações e mostra na prática como deve ser feita esta expedição. Vale a pena conferir. O artigo 18, pessoal, fala que a credencial não exime o beneficiário do pagamento de cobranças em estacionamento rotativo pago, em estabelecimentos privados de uso coletivo, entre outros. Eu recebo muito essa pergunta por aqui. Mas se eu estiver dentro de uma área azul, da zona azul, estacionamento rotativo, por eu ser portador da credencial, preciso pagar a taxa? Sim, porque a credencial não exime você deste pagamento. Ela apenas lhe garante uma vaga especial por conta da sua condição de mobilidade reduzida. E para finalizar o nosso vídeo, pessoal, qual é a infração de trânsito estabelecida para aquele que vier a estacionar nestas vagas sem portar a devida credencial? É a infração do artigo 181, inciso 20 do Código de Trânsito Brasileiro, que se refere a estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição. É uma infração gravíssima que atribui 7 pontos no prontuário do infrator, a penalidade é multa no valor de R$ 293,47 e a medida administrativa é de remoção do veículo. Pessoal, para que o vídeo não ficasse tão extenso, eu trouxe aqui os principais pontos acerca desta legislação que já está vigorando desde 1 de junho de 2022. Se você quiser fazer uma leitura mais aprofundada acerca deste tema, obviamente eu recomendo que você acesse esta resolução do Conselho Nacional de Trânsito e passe a fazer ali
a leitura integral, pois além disso que nós tratamos aqui, há algumas outras previsões importantes a respeito da fiscalização de trânsito nesse sentido. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Se sim, deixa aquele like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações, me segue aí nas redes sociais para continuar recebendo mais conteúdos como este. Deixa aqui nos comentários também se você já tinha conhecimento acerca destas novas regras. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!